E aí, pessoal, tudo bom? Vou compartilhar uma situação com vocês que um executor trouxe para mim. Eu acho que daqui a pouco pode ser que mais pessoas já sofreram com isso e, enfim, tentar apresentar uma alternativa aí. O executor me colocou o seguinte: Gabriel, perdi uma obra porque o cliente disse que gostaria de visitar obras que eu fiz. E como eu sou um executor de pouco tempo de mercado, tenho 2 anos de mercado, minhas obras ainda não são tão expressivas, né? Por mais que eu investi em equipamento, por mais que eu tenha hoje uma equipezinha bem treinada, eu não consegui concorrer porque eu não tinha um histórico de obras, né? E tudo mais. Eu fiquei pensando, o que é um histórico de obras para uma empresa de piso, né, cara? E o que o comprador, né? O que ele quer enxergar? Então vamos lá. O que eu acho que a gente tem que pontuar quando a gente está nessa pergunta que o comprador coloca, né? Eu quero visitar uma obra sua. Eu acho que a gente tem várias situações. Eu quero visitar uma obra por quê? Bom, eu quero visitar uma obra sua para mim poder entender, para mim ver como é que o cliente o que ele achou da tua empresa. Ok, ele visita uma obra, e aí independente do tamanho, né? Ele vai lá visitar, vai falar com o cliente, vai dar a referência do cliente, da concreteira, as pessoas vão te dar a referência da sua empresa, dos seus valores, da forma idônea que tu tratou e tudo mais. Eu quero visitar uma obra para mim ver o teu piso, né? Cara, uma obra pronta, o que alguém consegue olhar do executor perante ao piso? Ele consegue olhar acabamento, né? A questão estética, então é uma questão importante que pode dizer algo, né? Planicidade e nivelamento só se tiver erros muito gritantes, né? Porque senão ele precisa de equipamentos para ferir, não é a olho nu que ele vai olhar. Porém, se o cara quer olhar obras para saber como está o piso, bom, aí ele não está avaliando o executor, ele está avaliando o projeto. Então, quando o cliente quer visitar obras para olhar piso, ele tem que avaliar projeto, então. Porque aí sim, está nas mãos do projeto ou de quem dimensionou a obra a questão contra estrutura, contra fadiga, desgaste. Então aí sim vale a pena, aí sim é interessante para o comprador olhar uma obra, né, de pisos industriais, mas não para qualificar um executor, e sim para qualificar um sistema construtivo, que muitas vezes não está na mão do executor. Então é uma situação, acho que quando tu é colocado dessa forma, tu tem que saber falar para o comprador entender o que ele quer olhar, né? Porque se ele quer olhar estruturalmente, bom, o desgaste, ou se o piso tem trinca, ou se não, né? Isso está muito mais relacionado a projeto que a execução. Por mais que existe algumas patologias referente à execução, porém, né, em obras, né, desse porte é muito mais relacionados a projeto, né, de não ter o projeto do que propriamente um erro de mão de obra. Outro ponto interessante, para não se alongar muito, né, também é o seguinte: mas o executor X ele fez uma obra 2 anos atrás com um excelente nível de planicidade e tu não tem essa planicidade. Esse é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado quando está concorrendo. Eu fiz um levantamento que eu notei que a rotatividade de uma empresa de piso de mão de obra, ela fica entre 6 e 10 meses. Então, os funcionários eles ficam num ciclo de 10 meses na empresa. Mas Gabriel, eu tenho funcionários que estão há 3 anos. Sim, estou falando de uma grande média e se comparar, tem empresas que o funcionário fica uma obra porque é diarista e então por isso que a média vai ficar... Não, a média não é uma coisa muito precisa de se olhar, mas vamos trabalhar isso aí dos 10 meses. Então, quando a gente tem uma atividade executiva, que ela depende muito do fator mão de obra, né? E equipamentos, o que vai levar em consideração uma obra executada 2 anos atrás? A não ser know-how. Claro que o know-how da empresa é muito importante, né? Mas em termos de desqualificar um fornecedor, em termos de desqualificar o executor. Então eu acho que são essas situações que a gente tem que ter essa resposta sempre na cabeça, sempre na mente, para poder, numa reunião, se posicionar para o comprador. Reforço, essa semana publiquei algumas coisas nas minhas redes, publiquei aqui no grupo, né, sobre essa questão. Se o executor ele precisa saber se posicionar para ele fortalecer o segmento. Quando o executor não se posiciona em relação a materiais, em relação a projeto, em relação a concreto, ele faz com que o segmento se desvalorize e o primeiro a sentir é a mão de obra.
Então, atenção a essa questão aí. Fuja das armadilhas dos compradores, tá? Uma empresa de piso, tu não consegue avaliar ela 10, 12, um ano atrás, ela muda muito rápido, máquinas se desgastam, máquinas são adquiridas, mão de obra muda, então sempre dê referências de obras curtas, né, e vamos dizer dessa forma assim, conduza o cliente para isso, né, e de novo, vai visitar uma obra por quê? Né? Muitas vezes a execução é o que menos a gente consegue ver durante um piso feito há 2 anos atrás. Fica aí um abraço, qualquer coisa me chama aí, a gente vai conversando e em breve a gente vai estar divulgando aí a nossa live que a gente vai fazer para os executores aí. Um abração e uma boa semana para todo mundo!